Você já se perguntou por que tantas passagens do Novo Testamento parecem ecoar histórias, palavras e símbolos do Antigo Testamento? Já sentiu aquela sensação de "já vi isso antes" ao ler sobre Jesus, seus ensinamentos ou os Atos dos Apóstolos? Talvez isso não seja coincidência. Talvez seja propósito. O que você vai descobrir neste vídeo pode mudar completamente sua maneira de enxergar a Bíblia. Vamos mergulhar fundo e revelar como o Novo Testamento não é um livro novo isolado, mas o cumprimento poderoso de promessas e símbolos antigos que Deus revelou ao longo dos séculos. Se você ama as Escrituras e quer ver como cada peça se encaixa no plano divino, fique até o fim. E se você já é membro do canal ou está pensando em se tornar, lembre-se, com apenas R$ 4,99 por mês, você participa dos sorteios de camisetas com nomes em hebraico, livros, menorás, cursos exclusivos e muito mais. Agora respire fundo, abra o coração e vamos juntos nessa jornada de sabedoria bíblica. O termo Nova Aliança, em hebraico, Brit Hadashah, aparece de forma clara em Jeremias 31 a 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. No Novo Testamento, Jesus retoma esse exato conceito durante a última ceia. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lucas 22:20. Isso mostra que a ceia não foi uma invenção, mas o cumprimento profético do que Jeremias havia declarado séculos antes. A nova aliança não nega a antiga, mas a completa e aperfeiçoa, escrevendo a lei no coração, o que Paulo explica com profundidade em 2 Coríntios 3. Em Êxodo 12, Deus ordena ao povo de Israel que sacrifique um cordeiro e marque os umbrais das portas com seu sangue. O anjo da morte passaria por cima das casas protegidas. Daí o nome Pessac, Páscoa, passar por cima. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1:29. A ligação é clara. Jesus é o novo Cordeiro Pascal. Paulo confirma isso. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Jesus morre exatamente durante a festa da Páscoa, mostrando que ele cumpre esse antigo símbolo de libertação, não apenas do Egito, mas do pecado e da morte. O profeta Joel, no capítulo 2, diz: "E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne." Essa promessa é citada por Pedro em Atos 2, no evento de Pentecostes. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2:16. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo não é novidade do Novo Testamento, é cumprimento de uma profecia antiga. O mesmo Espírito que ungiu os profetas do Antigo Testamento agora habita nos crentes, em cumprimento total ao plano divino. O Templo de Salomão era o centro da fé judaica, 1 Reis 8. Era ali que Deus habitava entre o povo. Mas em João 2:19-21, Jesus declara: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei." Ele, porém, falava do templo do seu corpo. E Paulo mais tarde escreve: "Acaso não sabeis que sois o templo do Espírito Santo?" 1 Coríntios 6:19. A transição é profunda, de um templo físico para um templo vivo. A presença de Deus, antes restrita a um edifício, agora habita em cada crente. Muitos acreditam que o Novo Testamento aboliu a lei, mas veja o que Jesus diz em Mateus 5:17. "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir." Ele não apenas cumpre a Torá, mas ensina seu verdadeiro espírito, como no Sermão da Montanha, onde aprofunda os mandamentos. "Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo." Isso está em perfeita harmonia com Ezequiel 36:26 e 27, onde Deus promete: "Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos." A graça não é o oposto da lei. Ela é o poder para vivê-la com o coração transformado. Cada festa do Antigo Testamento aponta profeticamente para Jesus. Páscoa, Êxodo 12. Jesus, o Cordeiro. Pães asmos, sua pureza e ausência de pecado. Primícias, sua ressurreição. Pentecostes, Shavuot, o Espírito Santo, trombetas
expiação, tabernáculos, eventos futuros no retorno do Messias. O Novo Testamento mostra que Jesus cumpre o sentido espiritual dessas festas, como em Colossenses 2,17. Essas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Isaías 9 e 11 falam do Messias como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus cumpre essas promessas. Nasce de uma virgem, Isaías 7,14, Mateus 1,23. Vem da linhagem de Davi, 2 Samuel 7, Lucas 1,32, e realiza sinais messiânicos como curar cegos, Isaías 35,5, Mateus 11,5. Daniel 7 descreve um filho do homem vindo nas nuvens. Jesus se refere a si mesmo com esse título dezenas de vezes, inclusive diante do Sinédrio, Mateus 26,64. Em Isaías 49,6, Deus diz que o Messias será luz para os gentios. Jesus declara, eu sou a luz do mundo. João 8,12. E envia os discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28,19. A missão de Israel, levar luz ao mundo, é cumprida pelo Messias e continua com a Igreja. Hebreus 9, 11 e 14 explica que Jesus entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue, como sumo sacerdote eterno, cumprindo o Yom Kippur, dia da expiação, descrito em Levítico 16. Não há mais necessidade de sacrifícios repetidos. Jesus ofereceu um só sacrifício, eficaz para sempre. No Antigo Testamento, a lei é dada no Sinai com trovões e temor. No Novo Testamento, o Sermão da Montanha, Mateus 5,7, apresenta a lei do reino com graça, mansidão e amor. Mas atenção, não são leis opostas, são a mesma verdade revelada em profundidade. O Novo Testamento não é um corte, mas a continuação e cumprimento do Antigo. É como uma sinfonia que começa com promessas e termina com o cumprimento. O mesmo Deus que falou por Moisés e os profetas é o que se revelou plenamente em Yeshua, o Messias. Se você enxergar a Bíblia assim, como um todo harmônico, sua fé vai ganhar novas raízes e asas. Se você chegou até aqui, parabéns. São poucos os que buscam tão profundamente compreender as Escrituras. Agora, me diga nos comentários, qual ligação entre o Novo e o Antigo Testamento mais te impactou hoje? Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com amigos, familiares, grupos e quem mais ama aprender sobre a Bíblia. E claro, torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99 e participe dos sorteios exclusivos de camisetas, livros e objetos hebraicos especiais. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó abençoe sua vida com revelação, sabedoria e paz. Shalom.